lá no tempo dos apóstolos, quase 2000 anos atrás. Eu digo quase 2000 anos atrás porque esses fatos aconteceram depois do ano 33, então ainda não fazem 2000 anos, mas fazem quase 2000 anos que esses fatos aconteceram e ainda hoje nos servem de lição. E como eu disse, o livro de Atos é um parâmetro ou um modelo ou um roteiro para a igreja de hoje seguir. Amém? No domingo passado, nós falamos sobre Atos 3, a cura do paralítico ou coxo de nascença. Lembram? Domingo. Antes nós já havíamos falado de Atos 1, quando o livro foi escrito, para que foi escrito, quais as circunstâncias. Depois nós falamos sobre Atos 2, a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo para podermos cumprir a grande comissão que o Senhor Jesus nos determinou: irmos por todo o mundo pregando o Evangelho. Afinal, Atos nada mais é do que o cumprimento da grande comissão ou da ordem dada pelo Senhor Jesus aos seus apóstolos. E o livro de Atos fala desse cumprimento, como é que os apóstolos cumpriram essa ordem chamada a grande comissão dada aos discípulos. Hoje nós vamos ver mais um grande fator importante que foi na igreja ou para a igreja primitiva e que é muito importante para nós, a igreja do século 21 hoje. Se ser cheio do Espírito Santo foi uma das condições para a igreja primitiva cumprir a sua missão naquele primeiro século, e hoje também é uma condição para a igreja do século 21 cumprir a sua missão nessa era atual, a outra condição essencial para nós cumprirmos nossa missão, veremos hoje. Qual é? Atos capítulo 4. O texto já vai estar projetado e é um texto um tanto extenso, 31 versículos, mas eu faço questão de ler os 31 versículos para que a gente entenda o contexto que esse capítulo foi escrito e o que estava acontecendo então naqueles dias. Amém? Atos capítulo 4. Pedro e João perante o Sinédrio. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Perturbaram-se muito que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, porque já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses a quase 5.000. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém os seus maiorais, os anciãos e os escribas. Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, pondo a Pedro e João no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vos crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus.
Mas vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando sair fora do sinédrio, conferenciaram entre si: que havemos de fazer a esses homens? A todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não os podemos pegar. Mas para que isto não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Responderam, porém, Pedro e João: julgai-vos se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois o homem em que se operara aquele milagre de saúde tinha mais de 40 anos. Soltos eles, foram para os seus, e contaram tudo o que disseram os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo eles isto unânimes, levantaram a voz a Deus em oração: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu disseste pela boca de Davi teu servo: porque bramam as gentes e os povos pensam coisas vãs. Levantam-se os reis da terra, os príncipes se ajuntam a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, Tua palavra é maravilhosa, Senhor. Tua palavra é incomparável, inigualável. Tua palavra é como um tesouro que nós abrimos ele e nós descobrimos coisas novas, coisas velhas, e as coisas velhas se transformam em novas, e tudo é novidade para a gente, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, porque é ela que nos anima, nos consola, nos conforta, nos exorta, nos corrige, nos orienta, ela que nos direciona, ela com que faz com que os nossos caminhos sejam aplainados, ela que faz com que nós tenhamos uma direção certa para a nossa vida, Pai. Por isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra de Deus é incrível, fantástica, extraordinária, tremenda, porque, como eu já disse aqui várias vezes, eu já li essa palavra de capa a capa umas 20 vezes. E cada vez que eu leio um texto, esse texto salta aos meus olhos como algo novo. Pois eu não sei uma ideia, eu prego a palavra há mais de 30 anos. 30 anos. E vocês acreditam que a cada semana Deus me dá sermões, palavras novas que eu nunca preguei? Em 30 anos. Podem ver, os irmãos que estão comigo há 20 anos, dificilmente eu repito um sermão. Já repeti algumas vezes, de acordo com a necessidade. Mas cada semana é uma palavra nova. Por exemplo, o texto de domingo passado nunca havia pregado, que eu me lembro. Alguém se lembra de eu ter pregado esse texto? O texto de hoje também nunca me lembro de ter pregado. Aliás, o livro de Atos talvez é um dos que eu menos preguei até hoje na igreja. E é um dos que é mais importante para a vida da igreja, o livro de Atos. Então, isso faz desse livro algo sobrenatural. Porque eu prego há 30 anos. Só que eu poderia estar pregando há 100 anos e deste livro saindo coisas novas. Não é sobrenatural? Que outro livro? Alguém pode folheá-lo, lê-lo, ensiná-lo durante mais de 30, 40, 50 anos e ele nunca se esgotar.
E tem outra. Um texto da Bíblia pode ser pregado de várias formas, falando a mesma verdade, só que por ângulos diferentes, de pontos de vista diferentes, de ênfases diferentes. Esse livro é fantástico. Por isso que, olha, você pode lê-lo 100 vezes. Foi George Miller, um alemão, um americano, uma certa vez ele falou, ele havia lido esse livro 100 vezes, e ele disse que a 100ª vez ele leu todo ele de joelho, é claro que um pouco por dia, né? E ele disse que a 100ª leitura, para ele, saltou aos seus olhos de uma forma diferente de todas as demais que ele já havia lido. Quantos já leram a Bíblia toda aqui? Todinha, de capa a capa? Não, eu já li 20 vezes. Jorge Miller leu 100. Não é possível. Sabe como você faz para ler a Bíblia toda, de capa a capa? 4 capítulos por dia, só isso, 4 capítulos. 4, começa a ler, para você ver. Você vai ver que delícia. Você começa a ler, descobrir coisas, você percebe que a Bíblia é um romance. E ela conta a história do amor de Deus pelo seu povo, a sua criação. Começando desde a criação do homem, a queda do homem no pecado, a promessa da salvação, promessa de um Messias que viria para redimir o homem, libertar o homem, perdoar o homem, salvar o homem. E aí dali começa, vai contando a história das gerações. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, depois veio uma renca atrás dele, até chegar nos dias de Davi. Depois de Davi vem mais uma renca, e Deus vai contando a história de cada um desses descendentes, até se chegar em José e Maria. Fala do nascimento de Jesus, por obra e graça do Espírito Santo, no ventre de Maria, e aí conta a história de Jesus. Depois conta a história da morte e ressurreição de Jesus, a partida de Jesus, os seus discípulos que ficaram para continuar a sua obra. Conta a história dos discípulos, exatamente no livro de Atos. E as cartas, depois que o apóstolo Paulo escreveu, dão instruções à igreja sobre como a igreja deve cumprir a sua missão. Então o livro de Atos é nada mais, nada menos que a história dos discípulos seguidores de Jesus, como eles fizeram para continuar a obra após a morte, ressurreição e ascensão do seu mestre aos céus. E agora no capítulo 4, nós estamos vendo um texto interessante. Pedro e João perante o Sinédrio. O que era um Sinédrio? Sinédrio era um lugar que eles geralmente julgavam. Jesus também foi julgado no Sinédrio, composto de anciãos, escribas, fariseus, religiosos, doutores da lei, que julgavam alguns casos acontecidos entre o povo. E Pedro e João estavam ali se explicando, e eles foram presos. Eles estavam ali se explicando a respeito de um milagre feito na vida de um coxo, que foi aquilo que nós relatamos domingo passado. Ora, gente, presos, perseguidos, julgados por fazer o bem. Curar um homem que há 40 anos, mais de 40 anos, era aleijado e tinha que ser carregado ao templo para pedir esmolas. Ora, porque eles fizeram esse bem, eles foram perseguidos, e eles queriam saber em nome de quem eles haviam feito esse milagre. O problema estava ali. O nome de quem? Foi em nome de Jesus Cristo Nazareno. Pedro e João não tiveram medo, falaram: foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, este mesmo que vocês crucificaram, esse mesmo que vocês crucificaram e que foi ressurreto ao terceiro dia, é em nome desses que vocês viram esse milagre acontecer. Esse Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, mas que foi colocada por Deus como a pedra principal, a pedra de esquina. E aí, olha, é interessante, eles estão sendo interrogados por causa de um benefício feito ao homem enfermo. É interessante, né? Olha como os valores mudam. Porque eles fizeram um benefício, foram interrogados, presos, perseguidos. Hoje os valores são mudados. Quando nós fazemos um benefício para as pessoas, recebemos perseguição. Que nem a pregação do Evangelho, é um benefício que é feito. Quando o milagre acontece, é um benefício. Só que logo vem as acusações de perseguição: vocês são charlatões,
Vocês são enganadores? Vocês iludem o povo? Será que fazer um milagre como esse é iludir o povo, é enganar, é ser charlatão? Mas eu garanto que se o mal, ao invés de um benefício, o mal fosse feito àquele homem, eles não estariam sendo tão perseguidos. Mas é interessante o versículo 13, diz que então, vendo eles a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e doutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Olha só, aqui está a chave. Uma pessoa pode ser iletrada, pode ser indouta, pode não ter conhecimento, mas se ela esteve com Jesus, ela se torna uma pessoa diferente, há um diferencial na vida da pessoa, ela tem estado com Jesus. Quer ver um exemplo do Antigo Testamento? Moisés. Moisés era um homem que ele mesmo se afirmava pesado de boca, pesado de língua, não tinha jeito de falar, não era aquela pessoa educada no falar, era uma pessoa pesada no falar, tanto é que quando ele vai a Faraó, ele pede que Deus permita que leve o Arão junto com ele, para que ele seja o porta-voz dele, porque ele era um homem pesado de língua, um homem bruto no falar, um homem que havia passado a vida criando ovelhas. Aliás, desculpa, queridos, ele foi criado no palácio até os 40 anos, mas dos 40 até 80, ele passou a vida criando ovelhas lá no campo. Ele passou a ser aquele homem rude do campo. Perdeu toda aquela nobreza que ele tinha, a educação que ele foi criado em palácio, que foram 40 anos. Aí com 80 anos ele é chamado para ser o libertador de Israel, só que ele já era um homem bruto do campo. Aí Deus falou assim: olha, pode levar então Arão contigo, ele vai ser o seu porta-voz, ele vai ser a sua boca, porque Arão já era aquele homem mais educado, né? Mas o fato de uma pessoa ter estado com Jesus é que faz a diferença. Vocês conhecem pessoas assim? Às vezes você vê um pregador pregando, ele não tem nenhum conhecimento, às vezes ele é até um analfabeto, mas ele fala como um príncipe, ele fala de uma tal forma que cativa a gente, mexe com a gente, e fica pensando: de onde veio essa sabedoria? É porque a pessoa esteve com Jesus, amém? Estar com Jesus é a coisa melhor que há, porque a gente recebe dele sabedoria, a gente recebe dele graça, a gente recebe dele fé, a gente tem aquela intimidade com o Filho de Deus. Isso tudo, olha, estar com Jesus é oração, queridos, é na oração que nós estamos com Jesus. Só que a oração é tão importante, foi tão importante na vida da igreja primitiva, é tão importante para nós, só que muitas vezes nós negligenciamos. Um dos motivos que nós negligenciamos a oração, sabe qual é? Nós dizemos que não sabemos orar. Realmente, a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26, se não me falha a memória. O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que não se pode exprimir, quando nós não sabemos como orar. Tem pessoas, eu sou, por exemplo, uma pessoa que eu sou de poucas palavras, eu não sou aquela pessoa conversadeira, que tem um bom papo, sabe? Eu admiro as mulheres, que mulheres têm assunto para a noite toda, para dias, né? Tem duas mulheres que foram presas, cometeram o mesmo crime, passaram 20 anos presas, juntas na mesma cela. No dia que elas foram soltas, foram para casa no mesmo ônibus, andaram os mesmos quarteirões, e quando uma se despediu da outra, outro dia a gente se encontra para continuar essa conversa. Mulher tem assunto. Depois de 30 anos, né? Depois de 30 anos preso, ainda tinha papo. Tinha que deixar para outro dia, porque tinha muito assunto ainda para falar. Pensou? Diz que a mulher tem necessidade de falar 6.000 palavras por dia. O homem 3.000. Não é não. E aí, aguenta, hein, Ronaldo? Pensou ouvir 6.000 palavras? Blá, 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 blá. Aí, ao contrário, você fala menos, ele fala mais. É uma exceção, mas existem as exceções, é claro, mas há exceção, né? Pode ver.
O homem chega do trabalho, nem bem entrou no portão, a mulher já sai lá, vem, não sabe o que aconteceu hoje. E o marido entrando e ela continua falando. Quando ela já falou 1000 palavras, aí que o homem vai dizer: oi, tudo bem? Boa noite. Mas gente, o homem é de poucas palavras. E para alguém de poucas palavras, sabe qual é a maior barreira para a oração? É você dizer: mas como é que eu vou ficar 15 minutos falando? Eu sei, minha conversa é tão rápida, e em 10 palavrinhas eu já resumo tudo. Não é assim? Você não sente um desânimo às vezes quando você pensa em passar 5, 10, 15 minutos de oração, e você fala: o que eu vou falar em todo esse tempo de oração? Às vezes acontece comigo, eu oro 5 minutos e não tenho mais palavra. E aí? Sabe o que a gente faz para orar? Uma vez, preste atenção, uma vez perguntaram a Madre Teresa de Calcutá. Já ouviram falar dessa mulher? Madre Teresa de Calcutá? Não era máquina de calcular. Madre Teresa de Calcutá. Era uma mulher piedosa, cheia de fé, oração. Apesar dela ser uma madre, né? Ela se dizia católica, mas era uma mulher de oração, uma mulher que devota a Deus. E ela orava muito. Uma vez perguntaram: Madre Teresa, qual o segredo da sua vida de oração? Como é que você consegue orar tanto? O que você fala com Deus quando você ora? Ela disse: eu não falo nada, eu só escuto. Ah, você só escuta? Então Deus fala com você. E o que Deus fala com você? Ela disse: ele não fala nada, ele só escuta. Que interessante, né? A gente sempre diz: oração é falar com Deus, é conversa com Deus. A oração é conversa com Deus. Não é assim que a gente define oração? Só que numa conversa, qual o mais importante numa conversa? É você falar ou você ouvir? Ouvir. Então orar a Deus é nada mais nada menos do que a Madre Teresa fazia: ouvir a Deus e Deus ouvir a gente. Mas como Deus vai te ouvir se você não fala? Deus ouve a voz do coração, né? Deus ouve o seu coração. Se você não tiver nada para falar, simplesmente fique na presença de Deus, só ouvindo o que Ele vai falar. Como Ele sabe o que está dentro do seu coração, Ele vai ouvir a voz do seu coração, vai falar com você no seu coração e você vai ouvir. Você vai ver como você vai, se você passar ali 10, 15 minutos em contemplação, só assim, tentando ouvir a voz de Deus. Nesses 15 minutos Deus vai te dar direção para o seu dia, direção para as decisões, orientações, fortalecimento, graça, fé. É tão importante ouvir Deus falar. Nós somos uma cultura do falar, mas é muito importante ouvir. Hoje raramente as pessoas ouvem, sabiam? As pessoas ouvem pouco. Minha esposa mesmo se queixa. Muitas vezes eu não a ouço. Ela fala e o que você disse? Eu sou meio desligado, né? Ela fala: você não está me ouvindo. Às vezes a gente ouve, mas não escuta. Ou a gente escuta, mas não ouve, né? Aí. E o telefone geralmente é o instrumento que a gente mais tem que ouvir, né? Mais ouvir do que falar. Quantas vezes a gente está ali, né? Ouvindo. Mas é importante ouvir, muito importante ouvir. Quanto mais, né? A voz de Deus, ouvir a voz de Deus. Então, queridos, as autoridades se admiravam porque eles perceberam que aqueles homens, eles haviam estado com Jesus. Pronto, está no silencioso. Se ligar de novo não vai fazer o barulho. Eles estavam admirados porque eles perceberam que aqueles homens haviam estado com Jesus.
Olha só, versículo 18: chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Olha só que interessante, o nome de Jesus incomoda, né? Foi assim no primeiro século, nos dias da igreja, e é assim até hoje. Quando eu falo de Jesus lá na faculdade, eu estudo, incomoda. As pessoas ficam incomodadas. Bom, pessoa estudada, no meio de pessoas estudadas, intelectuais, vem falar de Jesus. Esse cara aí é um atrasado, primitivo, retrógrado, é um cara que é fanático, iludido. Hoje em dia as pessoas têm esse preconceito, não se pode falar de Jesus. Coloque lá na rede social um post falando de Jesus. Logo vem censura. Aqui na rede social não é lugar, não é igreja. Por que você vem falar de Jesus? Não é igreja aqui. Incrível, né? Você tem uma página na rede social, a página é sua, você pode escrever lá o que você quiser. Todo mundo põe um monte de bobagem, fala um monte de besteira, coloca sacanagem, coloca pornografia, coloca absurdos, e ninguém reclama. Aí você coloca uma postagem sobre Jesus. Rede social na igreja, para que ficar falando de igreja? Eu não estou nem aí, eu encho de igreja, vídeos da igreja, palavras da igreja, da Bíblia, eu encho. Para mim é igreja. Todo lugar onde eu estou, se tiver 2 ou mais reunidos, é uma igreja, então aí é uma igreja. Mas o nome de Jesus causa escândalo. O nome Jesus incomoda. Você está num lugar, numa fila de banco, numa sala de espera, conversando sobre todos os assuntos. Você fala de política, fala de futebol, fala sobre economia, fala sobre o mundo em geral. Aí quando você fala de Jesus, pronto, as pessoas já começam a ficar incomodadas. Parece que, sei lá, mexe com as pessoas, né? Então é assim. Nos dias da igreja primitiva era assim. Tanto é que eles proibiam falar no nome de Jesus. Olha, vocês não mais falem nesse nome. Mas era preso, perseguidos, mortos quem falasse o nome de Jesus. Por que essa perturbação? Aí versículo 18, sabe o que os apóstolos responderam, Pedro e João? Versículo 19: Pedro e João disse: julgai-vos se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus. Olha só a coragem e a ousadia de Pedro. Veja se é justo, eles disseram, obedecer a vocês, homens, ou a Deus? É melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E no versículo 20 eles completam: pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Simples assim. Como nós vamos deixar de falar daquilo que nós temos visto com os nossos olhos, ouvido com os nossos ouvidos? Mesma coisa hoje. Sabe que você pode deixar de falar daquilo que você tem visto, deixar de falar daquilo que você tem ouvido? É impossível. Jesus é tão bom, Jesus só faz o bem para nós, Jesus não dá tantas bênçãos, Jesus é tão maravilhoso. Como que a gente vai ficar calado? Como? Eu lembro da história de John Bunyan, século XVIII. Esse homem vivia num tempo em que era proibido falar de Jesus na Inglaterra. Olha, tempos recentes, hein? E ele foi preso porque ele pregava sobre Jesus em praça pública. Ficou preso na cadeia. Aí um dia, lá na cadeia, sua esposa foi lhe visitar com a sua filhinha. O carcereiro, vendo o amor que John Bunyan tinha pela esposa, pela sua filhinha, ele já estava um bom tempo preso. O carcereiro conversou com o diretor do presídio e falou: não é melhor a gente dar uma chance para esse homem? Eu vi o carinho que ele tem pela esposa, pela sua filhinha. Como deve ser duro para ele ficar aqui sem o convívio, o contato com a sua família. Vamos dar mais uma chance, vamos procurar ele. Se ele sair daqui e não pregar mais Jesus, a gente deixa ele livre. Se ele fizer esse acordo, prometer isso. O diretor do presídio falou: vamos. Quando chamaram John Bunyan, falou: olha, John, nós vimos aí o carinho, o amor que você tem pela sua esposa, pela sua filha. Você quer a partir de hoje ficar em contato constante com eles, não mais estar aqui na cadeia? John Bunyan falou: bem que eu gostaria. Pois bem, John,
nós vamos te dar liberdade. Só que com uma condição: de você nunca mais pregar em praça pública sobre Jesus. Você vai ficar calado, quietinho, não vai mais sair pelas ruas pregando Jesus. Sabe o que John Bunyan respondeu? Ele tinha a chance, a liberdade, a chance de ganhar a liberdade, a partir daquele dia ele ficar com a esposa e a filha em casa. Sabe o que ele respondeu? Olha, senhores, sinto lhes dizer, mas eu não posso prometer isso, porque se vocês me soltarem hoje, amanhã eu vou estar pregando na praça que Jesus salva, que Jesus é bom, que Jesus morreu, mas ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele voltará, e que as pessoas precisam se arrepender, crer em Jesus. Eu vou continuar pregando amanhã. E eles sentimos muito, John. Você então vai permanecer preso. Aí você pode pensar, mas que homem doido, preferiu a prisão do que ter a liberdade de não falar mais de Jesus? Pois é, eram assim que os homens faziam em tempos antigos, e eu espero que quando vier uma perseguição a gente também faça isso. Mas olha só que benefício aquele homem recebeu na cadeia. Durante os anos, vários anos que ele ficou preso ali, sabe o que ele fez na cadeia? Ele escreveu um livro chamado O Peregrino. Vocês sabiam que até hoje esse livro é o segundo livro mais lido no mundo todo? O Peregrino? Alguém já leu O Peregrino aqui? Não. Vocês estão perdendo, precisa ler O Peregrino. Vai lá na internet, baixa, coloque lá, download O Peregrino, vai ter esse livro. Ou então assista o filme, na internet também tem um filme, O Peregrino. Alguém já assistiu o filme, O Peregrino? Aí, algumas pessoas já assistiram. Assista ainda hoje, O Peregrino. É uma parábola, o livro é uma parábola, contando a história do peregrino que ia em direção à terra da promessa, a terra do descanso, a terra da paz, a terra de Deus. E é um livro, uma parábola que mostra a caminhada do cristão nesse mundo, as coisas que nós passamos até chegar nos céus. É lindo o livro, lindo. É o segundo livro mais lido no mundo. Qual que é o primeiro livro mais lido do mundo? Qual é? A Bíblia. Se vocês não respondessem, eu ia descer daqui, ia dar um puxãozinho bem delicado na orelha de cada um. É a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia. A Bíblia é o livro mais lido no mundo. Que bênção, hein? Apesar do mundo ser contra Jesus, apesar do mundo querer calar a boca daqueles que falam de Jesus, esse livro continua falando. A história mais linda do mundo, é o livro mais lido no mundo, a Bíblia. Sintam-se orgulhosos disso. Pois bem, a partir do versículo 24, depois que Pedro e João são soltos, eles foram para os seus, contaram tudo que eles disseram, os principais sacerdotes, os anciãos. Olha, eles eram perseguidos pelos sacerdotes, pelos anciãos, homens religiosos, estavam perseguindo os discípulos, apóstolos, por falarem em Jesus. Religião é uma droga, religião é uma porcaria, gente. Religião não presta, religião não salva, religião só atrapalha. Religioso não vai para o céu. Quem vai para o céu são somente os salvos em Cristo Jesus, aqueles que creem no nome de Jesus. Não são os religiosos que são salvos, são os que creem no nome de Jesus. Amém? Religião nunca prestou. Religião é uma canoa furada. Uma vez eu falei isso lá na faculdade, numa aula de um padre. Eu disse: olha, gente, religião não presta, religião é uma droga, religião é uma canoa furada. E logo diante de um padre, que são os mais religiosos, né? Porque religião, apesar do termo religião vindo latim, que quer dizer religare, religião quer dizer religarem, religar o homem com Deus, mas religião não religa o homem com Deus. O único que nos religa com Deus é Jesus, e Jesus não é uma religião. Jesus nunca criou uma religião, Jesus nunca fundou religião nenhuma. Religião não presta, religião é coisa de homem. O que salva é a fé em Jesus. E fé em Jesus é diferente de religião. Eu posso ser um religioso, mas não ser salvo. Não existe? Conhece algum religioso que não é salvo? Tem tantos, né? Aquela pessoa que vai à missa todos os domingos, procura fazer tudo certinho,
acende vela para não sei o que, faz tantas Ave Marias, Pai Nosso, crê em Deus Pai, não sei mais o que, faz procissão e faz Romaria, pode ir de joelho até Aparecida, mas não é salvo, são religiosos. E nós que nos dizemos evangélicos, crentes em Jesus, podemos também ser religiosos. Se você não tiver no coração uma transformação, uma mudança, mas for simplesmente um frequentador de igreja, você é um religioso. Sinto dizer, se você não tiver aquela transformação, aquela fé em Jesus, aquela mudança interior de vida, mas simplesmente seguir costume, mudar de roupa. Conheço tanta gente que muda de roupa, mas não muda o interior. Conheço gente que um dia está quase nu. A roupa é um escândalo. Eu já conheci pessoas assim, de repente vê aquela pessoa com uma saia até o joelho, deixou crescer o cabelo até aqui, na cintura, ou faz um cofre, a manga da camisa está até aqui, fecha aquela cara assim, olha, a pessoa se converteu, ontem andava quase nua, agora está convertida. Penso assim, será que mudou o interior também? Aí começa a acompanhar a vida da pessoa, aí depois passa um tempo, volta a usar as roupas que usava antes, e pior ainda, fica mais nu ainda. Falei, ixi, o que aconteceu? Aí eu vou conversar com a pessoa, eu me desviei, estou afastado. Mudou o exterior, mas não mudou o interior. Eu vejo aqueles caras, né, que andam de qualquer jeito, enlaxadão, daqui um pouco, estão de terno, gravata, Bíblia na mão, cara sério. Falo, legal. Está indo para a igreja, mas será que se converteu? Aí depois de um tempo larga toda aquela indumentária, volta a ficar pior do que antes. Aí eu vejo, realmente foi uma mudança exterior por algum tempo, se tornou religioso por algum tempo, mas depois voltou à velha vida, porque nunca houve uma transformação lá dentro. Não estou querendo dizer que o nosso exterior não é importante, mas o mais importante é o nosso interior lá dentro, porque o exterior é religião. E Jesus detestava religiosos. Os religiosos foram que crucificaram Jesus. Os religiosos foram a maior pedra de tropeço na vida de Jesus. Eram os que sempre debatiam com Jesus, os religiosos. E aqui está dizendo que os saduceus, os sacerdotes, leram aí? Está dizendo que foram os sacerdotes. Versículo 23. Soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. Os que mandaram prender Jesus e também mandaram prender a Pedro junto. Sacerdotes, os que se diziam ser os representantes de Deus, religiosos. Por isso que eu digo que a religião não presta. Nunca seja uma pessoa religiosa, mas seja uma pessoa fiel a Deus, convertida, que tenha mudança de caráter, mudança de atitudes, mudança interior, que não siga uma religião, mas siga verdadeiramente a Jesus. Aí a partir do versículo 24, eles o que fazem? Ouvindo isso, eles unânimes levantaram a voz a Deus em oração. Olha só que oração mais linda que eles fazem. Eles começam assim: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar, tudo que deles há, e vai aí por diante. Agora eu quero, o despertador, acho que ele confundiu, são 21 horas, muda aí, põe 9 horas PM, né, que é de pós-meio-dia, para ele despertar, 9 horas, como que é? AM, antes do meio-dia, né? Acho que a pessoa, em vez de pôr para despertar 9h20 da manhã, pôs 21 horas. Então, olha, o que diz aí? Eu quero que vocês, a partir do versículo 28, 27. Não, a partir do versículo 26. Percebam quantas vezes eles usam o pronome teu, tua, sua, sua. E quantas vezes eles usam o pronome meu, me, minha, meu. Quantas vezes? Perceba o pronome teu, tua. Vamos ver quantas vezes?
Versículo 26. Levantam-se os reis da terra e os príncipes se ajuntam a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Verdadeiramente contra o teu santo filho, que tu ungiste, se juntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. 29. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. 30. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quantas vezes tem o pronome teu, seu, sua? 10. Eu contei 9, acho que é, porque no lugar do tu, aquele, acho que a gente acrescentou aquele tu, né? Mas aí tu é a pessoa. Então 9 vezes. Quantas vezes tem o pronome meu, minha? Nenhuma. Bem diferente das nossas orações hoje, né? Como são as nossas orações hoje? Meu, minha, me. É assim? Me ajuda, Senhor. Senhor, minha casa, cadê minha casa? Senhor, meu carro que eu tenho pedido. Senhor, olha para a minha vida. Olha para os meus, olha para a minha família, olha para o meu coraçãozinho, Senhor. Olha para minha alma, Pai. Olha, Senhor, cadê minha namorada, Senhor? Meu namorado, meu esposo, minha esposa. Não é assim não? Não é assim não. Ele não olha assim não. Ele não está nem preocupado com a mulher dele. Está tranquilo. É tudo meu, minha, me. O que mudou? A oração dos apóstolos eram voltadas para as suas necessidades, para as necessidades deles? Não, para a necessidade da obra de Deus. Eles não estavam nem preocupados com eles, e viviam em tempos de perseguição. Eles estavam preocupados com o reino de Deus. Como que é a oração do Pai Nosso? Venha a mim o meu reino, seja feita a minha vontade. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A oração correta é voltada para Deus, para as necessidades da obra, para o Senhor, não para a nossa necessidade. É errado orar pelas nossas necessidades? Não. Porque na oração para nós também tem um item lá, o pão nosso de cada dia não nos dá hoje. Mas o errado é centralizar a oração todinha só em nós. Aqui a oração está sendo centralizada em Deus, nas coisas de Deus. É interessante isso, né? E Deus o que fazia? Respondia. No capítulo 2 respondeu com fogo, com o Espírito Santo, com a descida do Espírito Santo. E aqui em 3, no capítulo 3, o que aconteceu quando Pedro e João iam orar? Houve a cura de um coxo, paralítico, aleijado. E aqui no capítulo 4, o que acontece depois que eles oraram? 31, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Olha só, o lugar se moveu, as paredes se mexeram, e todos o que? Foram cheios do Espírito Santo, e aí, a partir daí anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha só que interessante. A chave está na oração. A oração é a chave que abre o dia e o ferrolho que fecha as portas da noite. Na África, o leão todo dia sabe que tem que correr atrás da gazela para garantir o seu alimento. E a gazela, por sua vez, sabe que todo dia tem que correr do leão para não virar alimento e preservar a sua vida. É a guerra da selva, né? A lei do mais forte. Um tem que correr para se alimentar, o outro tem que correr para não servir de alimento. A oração é assim: nós temos que todo dia acordar, levantar, sabendo que temos que orar para sobreviver. Assim como o leão tem que correr atrás da gazela para sobreviver, e a gazela tem que correr do leão também para sobreviver, nós temos que
correr para os pés do Senhor Jesus para ter vida, sermos fortes, vencer. Pastor, vou falar uma coisa. Me acordo às 5:30 da manhã, minha vida é uma corrida, não paro um momento, não tenho tempo nem de almoçar, parar para almoçar. Chego em casa, não dá tempo de fazer nada, só dormir. Como é que eu vou ter tempo para orar? Eu também acordo às 5:30 da manhã para ir para a faculdade. E a vida é uma correria. A gente quase não tem tempo de sentar, parar, fazer uma outra coisa mais tranquila. Mas, queridos, a Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. O que é sem cessar? É constantemente. 25 horas por dia. Mas só tem 24 horas. Eu tenho que orar 25 horas por dia. Mas como, pastor? Como? Então não vou fazer mais nada, é só ficar orando. Olha, graças a Deus nós temos nosso pensamento, nosso intelecto. Atenda o telefone, por favor. Lembra essa música? Atenda o telefone, por favor, meu bem. Entende aí, de repente, alguma emergência. Então, nós temos o nosso intelecto, a nossa mente, pensamento. Podemos orar 25 horas por dia como em pensamento. Pensando, né? Nossa mente é como o vento. Passa o pensamento assim, Sabe quantos, os psicólogos dizem que nós pensamos quantos pensamentos por dia? Sabe quantos pensamentos nós pensamos por dia? Cerca de 10 mil pensamentos por dia passam pela nossa mente. Não, é igual, a mulher pensam 10 mil vezes, 10 mil pensamentos por dia. Isso é pensamento, né? Bastante. Mas e aí? Esses pensamentos são bons? Aí você que determina que pensamentos você tem que deixar de tomar conta da sua mente. E a oração em pensamento, olha, é uma arma poderosa. Você manda torpedos, tem uns torpedos de telefone que você manda? Você pode mandar torpedos de oração pela mente. Você está trabalhando? Senhor, abençoa fulano lá. Senhor, abençoa ciclano lá. Cuidado, né? Se concentra no trabalho, ore, mas se concentre lá. No volante, na direção, ore, mas se concentre na direção, né? Onde você estiver. Na bicicleta, seja lá onde for, ore, em pensamento, assim que nós podemos orar sem cessar. Que você tiver tudo que o seu papel, Senhor, coloca a mão aqui, Senhor, vai diante de mim, Senhor, abre aquela porta, Senhor, me protege ali. Você não ora assim em pensamento tantas vezes? É oração. Às vezes a gente pensa que oração é só aquele momento que a gente dobra o joelho. Assim, gente, eu dobro, o jeito dói sempre. Para levantar. Tanto abaixar como. Isso que eu vou fazer isso. Pastor, o senhor vê, pastor, agora os tempos eu disse que quantos grãos de areia que existem? Ixi. O pensamento é igual. Pode ser infinito, muitos pensamentos. Mas já pensou, gente? Toda uma oração, a gente criou esse pensamento de que oração assim por causa da tradição católica. O católico não tem aquilo de rezar, não, rezar só se for com o terço na mão, ali ajoelhado, diante do santo, da imagem. E nós fomos habituados assim, pensar que oração é a mesma coisa. E esquecemos que a oração pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento, da forma que for. Na Bíblia nós temos uma oração que foi respondida por um homem deitado. Eu lembro de duas agora, para alguém que orou deitado e Deus respondeu maravilhosamente. Você lembra quem foi? Jonas orou deitado no ventre do peixe, que não estava em pé, estava deitado. Ezequias orou deitado, com o rosto virado pela parede, que ele ia morrer, pediu mais 15 anos de vida, e Deus pediu mais vida e Deus deu 15 anos. E estão soltos. Então, vemos oração sentado, deitado, em pé, andando.
de joelhos, Daniel com as janelas abertas, voltada para Jerusalém. Mas não existe uma só forma de orar, existem tantas e tantas outras formas. E a oração de joelhos é somente uma. Diz que a rainha Vitória da Inglaterra, uma vez perguntaram para ela sobre o reino dela, o país da Inglaterra, quais eram os seus medos, quais eram os seus segredos da sua vitória. Glória, sabe o seguinte? Em toda a minha vida, em todo o meu reinado, eu sempre temi mais um homem de joelhos do que um exército inteiro em pé. Ela tinha mais medo quando via alguém de joelho dobrado do que um exército inteiro em pé diante dela. Vocês veem o poder que tem a oração, né? A oração, que pode ser de joelho, pode ser em pé, pode ser deitado, pode ser aonde for, ela tem o poder. Na vida da igreja primitiva, a oração teve a sua eficácia, teve o seu poder. Na nossa vida, a oração ainda tem a sua eficácia e tem o seu poder. Você crê nisso? Você lembra de pelo menos uma resposta de oração que você já teve? Quantas, né? Quantas e quantas? Então, use a oração, não negligencie a oração, faça da oração a sua vida.